conectando os conteúdos de biologia que você estuda para o Enem. Pois é, meu querido, minha querida, isso é de extrema importância para que a sua visão sobre a biologia possa ser de fato algo muito mais abrangente do que um estudo focal, onde você só entende aquilo que o professor está colocando no quadro e você não sabe de onde vai, nem para onde vai, nem como aquilo se comunica com o que você já viu ou com o que você ainda vai ver. Olha só, trabalhar biologia não é uma tarefa fácil se você não consegue conectar conteúdos. Por quê? Se você deixa para trás aquilo que estudou e não olha para o que vem na frente, você tira a importância de conexão daquilo que você está estudando no momento. E é muito mais fácil você estudar conteúdos associativos do que conteúdos isolados, que são conteúdos ilhas. Então, olha só, quando a gente começa a olhar para a biologia de fato como um conteúdo de interconexão, a gente começa a associar coisas no nosso cérebro. E olha só, o nosso córtex cerebral, então eu estou falando da neurociência por trás do aprendizado, ele vai funcionar muito melhor com associações. Então o teu cérebro ele é extremamente associativo. Então quando você associa determinadas características com determinados grupos, com determinados processos, com determinados conteúdos, você começa a trabalhar com vias específicas, né, para que você possa acessar esse conteúdo. Eu vou te dar um exemplo muito básico com relação ao meio ambiente. Olha só. Se eu estou falando de um ecossistema, eu preciso de várias interconexões entre os indivíduos que vivem ali, concorda? Por quê? Se eu tenho um encadeamento apenas linear, onde esse indivíduo se relaciona com esse, que se relaciona com esse e com esse outro, quando eu tirar um desses indivíduos do caminho, eu não consigo mais ter uma conexão entre todos os outros, concorda? É diferente de eu montar uma teia de relacionamento. Se eu perder um indivíduo específico dessa teia, ainda tem várias outras ramificações para acessar aquilo ali. É o que a gente está criando no teu cérebro. A gente está criando uma teia de associações que, se por algum evento ou algum momento tiver um branco na sua memória, você não só tem uma via de associação daquele conteúdo. Então você consegue puxar aquela referência necessária para resolver uma questão, acessando uma outra associação que você está lembrando na hora. Então isso daí é muito importante para destravar os teus acertos e também a forma como você deve estudar biologia. Então, um dos assuntos que eu sempre digo aos meus alunos que a gente precisa prestar atenção, primeiro porque ele cai muito, segundo porque ele é uma base para vários outros conteúdos até difíceis que a gente vai encontrar no meio do caminho, é a parte de biologia celular. E muitas vezes as pessoas negligenciam. Por quê? Porque biologia celular acaba sendo, professor, célula, eu não vejo, eu não consigo pensar, eu não consigo visualizar, às vezes eu não consigo abstrair aquilo que está sendo dito, mas a parte de biologia celular ela vai ser fundamental para a gente entender outros conteúdos que vêm à frente. E é isso que eu quero conectar aqui com você nesse momento. Eu quero conectar o conteúdo de biologia celular, que com certeza vai estar no teu Enem, com o conteúdo de fisiologia humana, que com certeza também vai estar no teu Enem. Então são dois conteúdos que mais caem, que precisam estar conectados. Aí você vai me perguntar, mas professor, quando eu estou chegando aqui no nível de fisiologia humana, eu estou começando a entender como os sistemas orgânicos, ou seja, os sistemas dos organismos, eles funcionam. Então eu já passei muito do estágio celular. Por que entender a biologia celular vai me fornecer uma conexão importante para a fisiologia humana? E é aqui onde eu quero que você perceba o que é necessário. Então, olha só. Quando eu estou falando de biologia celular, eu vou estudar determinadas coisas, determinados processos, determinados componentes. E um deles seriam aí, por exemplo, os tipos ou as funções celulares. Ok? Então, os tipos celulares, eles estarão aqui envolvidos nesse estudo da célula. Vamos conectar? É importantíssimo você conhecer os tipos celulares dos sistemas que você está estudando. Por quê? Porque cada célula vai ter um papel específico dentro dessa conjuntura funcional. Então, entender os tipos celulares e perceber como esses tipos celulares eles vão se apresentar, ou o que é que vai estar mais presente em cada um deles, pode direcionar e facilitar e muito o seu conhecimento na hora de olhar para a fisiologia humana. Eu falo por experiência própria lá na universidade. Eu tive uma boa disciplina de biologia celular, na verdade. E quando eu falo da biologia celular, eu estou falando propriamente dito
do quê? Estou falando propriamente dito da percepção da célula e todo o seu funcionamento. E aí o que aconteceu? Quando eu fui estudar a parte de fisiologia humana, eu lembrava muito bem das bases que eu tinha da biologia celular, de conseguir olhar para as células que participavam daquele sistema que eu estava estudando e perceber como a função daquela célula, né, entendendo ela, eu conseguia entender o macro do funcionamento do sistema. Olha só que massa. Então a biologia celular, ela vai ser um olhar micro para entender o macro. Então tudo que você vê a nível sistêmico tem uma explicação a nível celular. Pega essa visão. Tudo que você vê a nível sistêmico tem uma explicação a nível celular. Então acontece daquele jeito naquele sistema circulatório, respiratório, digestório, porque tem uma célula que funciona de uma maneira específica que está envolvida com aquele processo. Então conhecer tipos celulares é a coisa mais importante que você pode fazer quando está estudando biologia celular, com conexão, com pensamento conectivo lá para a fisiologia humana. Principalmente porque perceber os tipos de organelas que cada tipo celular vai ter vai nos garantir uma percepção mais geral do funcionamento daquele sistema. Então, olha só, a gente já tira outra lição aqui da parte de biologia celular que está diretamente conectada à fisiologia, né? Então, os componentes celulares desses tipos específicos, tá certo? Eles estarão diretamente relacionados ao funcionamento daquele sistema. Então eu vou te dar aqui um exemplo bem claro, tá certo? Então olha só, componentes celulares. Então imagina aí o nosso sistema esquelético ou muscular. Eles vão ter células específicas que têm composições específicas. Vamos pensar lá nos músculos. O sistema locomotor, que é composto aí pelas alavancas propostas, né, ou condicionadas, favorecidas pelos nossos ossos e as suas articulações, e os músculos que estão envolvidos em tracionar essas alavancas para garantir o movimento. Tá? Então, quando a gente olha para a musculatura, a gente vê um padrão celular muito distinto dos outros, por exemplo. Então, ele tem um padrão de formato diferente, tem célula, né, que é mais alongada, ele vai ter uma conjuntura ali de ter na sua estrutura elementos de citoesqueleto, como os filamentos de actina, vai ter uma maior concentração de proteínas motoras, como a miosina, que garante movimento dentro da célula. Tudo isso você vê em biologia celular. E aí você vai ver também que algumas células musculares que precisam de mais energia, por um longo período de tempo, vão ter um acúmulo maior de oxigênio em uma figura que pode estar parecida lá no transporte sanguíneo, que é a mioglobina, que ela vai armazenar oxigênio lá no músculo. E isso está sendo armazenado por quê? Porque a gente tem uma quantidade de mitocôndrias muito grande. Por quê? Porque mitocôndrias são componentes celulares envolvidos com a produção de energia. E a célula muscular é uma célula que precisa de muita energia. Então, na hora que eu vou estudar o sistema locomotor e perceber os tipos de músculo, perceber lá a função de cada um deles, o movimento que eles podem executar e manter ao longo do tempo, tudo isso está explicado a nível celular, entendendo os componentes que estão presentes naqueles tipos de células específicas. Vamos lá para as células do sistema digestório, né? Então, componentes celulares ou especializações celulares são muito importantes aqui também, ó. Eu posso listar aqui as especializações celulares, elas vão explicar também algumas funções a nível sistêmico, como, por exemplo, né, a parte de absorção de nutrientes executada pelo sistema digestório. Olha só, a gente tem uma das especializações mais famosas quando a gente está estudando biologia celular, que é o quê? É exatamente quando a gente vê a presença de microvilosidades. O aumento, tá certo, da superfície de contato, que vai permitir o quê? Um aumento da área absortiva do intestino delgado. Então, as células do intestino delgado vão ter essa característica celular. E quando eu percebo essas especializações a nível, tá certo, de célula, de estudo celular, de estudo do tecido, eu vou tendo conexões muito mais sólidas de associação para a compreensão do sistema digestório, por exemplo. Células produtoras de muco, células produtoras de enzimas, tudo isso tem explicação a nível celular. Então, biologia celular vai te fornecer uma excelente conexão de entendimento para a fisiologia celular na parte de tipos celulares e componentes celulares. E vou ainda mais além para a gente conseguir visualizar uma outra conexão de extrema importância, tá? Que são os arranjos celulares, tá certo? Então, os arranjos
celulares, ou seja, a forma como eles se relacionam, vai definir especificamente, tá certo, a composição dos tecidos, e esses tecidos estão compondo órgãos que fazem parte do sistema específico da fisiologia humana. Tá? Então, esses arranjos celulares, as formas como essas células podem se organizar, vai ser de extrema importância para poder conectarmos um conteúdo no outro. Tá? Então, aqui eu já te dei fundamentos muito importantes para você conectar um conteúdo no outro e não achar que a fisiologia cai sozinha no Enem e a biologia celular ela cai sozinha no Enem. Não vá achando isso. Uma está amparada na outra e uma vai servir de conexão para a outra. Então aqui a gente passa a entender que a biologia ela não tem conteúdos ilha, mas ela tem conteúdos complementares. Então sempre vai existir um ponto de conexão entre um conteúdo muito importante e outro, por menor que seja. Então você consegue estabelecer essa associação e dessa forma ter um estudo mais robusto, mais estratégico e também estar preparado aí para usar essas conexões a seu favor. Então, muitas das questões de fisiologia que eu consegui resolver na época da graduação, eu tinha um bom amparo na biologia celular e isso me permitia ter uma maior facilidade da análise dos processos fisiológicos, porque eu sabia explicar o que estava acontecendo a nível celular. Pegou a visão? Se você quer aprender dessa forma, se você quer ter essa visão ampla, geral da biologia, você precisa ter uma plataforma que te ensine dessa forma, a colocar um óculos nos seus olhos para abranger essa visão e assim você conseguir conectar esses conteúdos para facilitar a tua apreensão e a tua aplicação desses conteúdos em questões, por exemplo. Então, se você quer ter uma plataforma construída para acessar dessa forma, esse tipo de conteúdo, eu quero deixar aqui 15 dias de graça para você aprender junto com a gente aqui dentro da M Academy, tá certo? Eu quero ser o seu professor de biologia por 15 dias. E aí depois você tem duas escolhas, ou continua comigo ou continua tentando sozinho. Mas faz esse teste, resgata esse acesso e eu vejo você no próximo vídeo. Cheiro no coração, ama a biologia e até a próxima. Valeu!